Bom, pessoal, boa tarde. Estamos começando a aula 3 de matemática. A gente ainda está trabalhando com o módulo de matemática 1, né? Porque hoje a gente trabalharia com o módulo de matemática 2, né? Mas eu achei por bem que a gente fizesse uma revisão do módulo de matemática 1. Tá? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Ao invés da gente entrar em matemática 2, que seria o conteúdo relativo à segunda prova, eu vou trabalhar com uma revisão do módulo de matemática 1. Bom? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os tópicos que a gente vai rever? Eu procurei colocar aqui os tópicos em que eu acho que o pessoal teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui falando do MMC, né? Primeiro, o que é o MMC? Preciso ficar claro que MMC nada mais é do que menor múltiplo comum. Então, assim, melhor do que... Acho que a melhor situação que a gente pode fazer é fazer o cálculo em si, né? Do que a gente ficar falando muito sobre teoria. Então, olha só, eu tenho aqui, descubra o MMC entre 6, 12 e 15. Eu vou trabalhar de duas formas com vocês, para que vocês vejam como a gente pode calcular o MMC, tá bom? Para isso, eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho e vou compartilhar com vocês o quadro, que aí eu consigo fazer a apresentação melhor, ok? Só um minuto. Pronto, vamos lá. Então, deixa eu mudar aqui, vamos lá. Então, a gente quer o MMC entre 6, 12 e 15. MMC entre 6, 12 e 15. Na verdade, tem duas formas de eu fazer isso. Primeira forma, eu vou fazer uma forma que pode dar um pouquinho mais de trabalho, principalmente se os números forem grandes, mas é uma forma, digamos assim, mais fácil, né? Primeira coisa, vamos ver quem são os múltiplos de 6. Lembrando que isso daqui é o menor múltiplo comum. Quem são os múltiplos de 6? Múltiplo é só você lembrar da tabuada, né? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Por aí vai. Agora vamos para os múltiplos de 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, opa, 14 aí. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Continua. E 15. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. Pronto. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que procurar qual é o número que aparece nos três ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos lá. Você pode ver assim, o 12 aparece aqui e aparece aqui, mas não aparece nesse. Então, não pode ser ele. Aí, vamos, o 24 aparece aqui e aparece aqui, mas não aparece aqui. Então, não pode ser ele. O 30 aparece aqui e aparece aqui, mas não aparece nesse. Não pode ser ele. Ou seja, não é nenhum desses que estão aqui. Então, eu vou ter que continuar a procurar os números. Como aqui já está no 60 e aqui está no 75, eu vou continuar aqui em cima, né? Aumentando para ver se a gente encontra. Então, 6 vezes 5, 30, continuando. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 5, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Botei mais 10. Agora vamos ver. Agora a gente tem alguma coisa. Aqui, a gente tem o 60 aqui, 60 aqui e o 60 aqui. Então, o MMC entre esses três números é 60. Ok? Então, essa é uma forma da gente fazer, um pouco trabalhosa, tá vendo? Você teve que botar 10 números aí,
mas é uma forma que te faz chegar na resposta. Tá? Você pode usar essa forma tranquilamente. Agora, existe uma outra forma mais rápida, que eu vou mostrar agora como é que a gente vai fazer. E o resultado, obviamente, tem que dar o mesmo, 60. Se não der o mesmo, é porque está errado. Ok? Então, vamos lá. Vou apagar esse 60 aqui também. Qual é essa fórmula? Eu vou decompor em fatores primos. Então, eu vou pegar assim, ó, 6, 12 e 15. Vou fazer uma barra e vou decompor. O nome disso é decomposição em fatores primos. Eu vou dividindo pelos números primos. Quais são os números primos? São aqueles números que só têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. Aí, quais são eles? Pela ordem. 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Tá? Então, eu sempre começo pelo menor, por 2. Algum desses aqui dá por 2? Dá. Ó, 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá para dividir por 2, então eu repito. Ainda dá por 2? Dá. O 3 não dá, eu repito. Esse 6 dá 3. E o 15 também não dá, eu repito. Ainda dá por 2? Não dá mais. Agora eu vou para o próximo. 3. Dá por 3? Dá por 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. Ainda dá por 3? Não, não dá mais. Dá pelo quê? Agora é pelo 5. 1 já acabou. 1 já acabou. 5 por 5, 1. Acabou. Quando chega tudo em 1, acabou. Agora é só eu multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. O mesmo número que a gente tinha encontrado lá no início. Ok? Então, essas são as duas formas de eu calcular o MMC. Uma forma mais prática, né, de você ficar colocando número, é outra forma utilizando essa forma de decomposição em fatores primos. Qualquer que você use vai estar certo, tá bom? Obviamente, desde que ela esteja feita de maneira correta. Então, essas são as duas formas. Vamos voltar aqui, então, para a planilha. Então, essa é a forma. Só que a gente tem mais um exercício aqui de MMC para tirar a dúvida. Aqui, ó. Encontre o MMC entre 10, 15 e 20. Né? Então, vou voltar aqui para o quadro. Agora a gente quer o MMC entre 10, 15 e 20. Eu vou, da mesma forma, eu vou novamente calcular das duas maneiras. Né? E cada um vai escolher aí a que achar mais fácil. Tá bom? Então, o problema diz, encontre o MMC entre 10, 15 e 20. Então, fica assim. MMC entre 10, 15 e 20. Então, vamos lá. Primeira forma. Eu boto os múltiplos. Múltiplos de 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. Parar por aqui. Agora os de 15. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. E agora os de 20. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. Agora é só a gente procurar aqui quais são os que aparecem ao mesmo tempo. Né? Ó, eu tenho 30 e 30, mas não tenho embaixo. Aqui eu tenho 20 e 20, mas não tenho aqui. 40 eu tenho aqui e aqui, mas não tenho aqui. E não tem. Então eu vou ter que continuar. Vou continuar no menor aqui, né? Para estender mais um pouco. Então eu tenho 50, continuo. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. Mas acho que a gente nem precisa muito, né? Porque olha o que acontece aqui, ó. 60,
60, 60. 60 aparece nos 3. Então, o MMC é 60. Ok? Vou fazer da outra forma agora, que é a forma que a gente já fez, que é através da decomposição. Eu, particularmente, acho muito mais fácil e mais curto, mas vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? Então, é assim, 10, 15 e 20. Por 2, é por 2. 10 dividido por 2, 5. 15 não dá para dividir, eu repito. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá por 2? Dá, porque eu tenho esse 10 aqui. O 5 eu repito que não dá. O 15 não dá. E o 10 dividido por 2 dá 5. Aí você vai falar assim, dá por 5, realmente. Só que antes dá por 3. Não pode esquecer, né? Tem que ser na ordem aqui, ó. O 15 dá por 3. Dá 5. 15 dividido por 3, 5. E esse 5 a gente repete. Agora não dá mais por 3. Agora eu vou para 5. Dá 1, 1, 1. Aí agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Mesma coisa. Ok? Então, as duas formas de se calcular o MMC, cada um vai escolher da maneira em que mais for fácil. Ok? Cada um vai ter uma impressão de facilidade, qual que vai ser usado, qual que é melhor usar, se é utilizando a decomposição ou se é fazendo de forma prática, isso daí vai do gosto de cada um. As duas maneiras são corretas e as duas maneiras você consegue achar a resposta certa, tá bom? Só fazer com cuidado. Vamos seguir, então, na revisão. A gente falou de MMC, agora a gente vai para o MDC. O MDC é o maior divisor comum. Maior divisor comum. Qual é a diferença? Se no MMC a gente estava calculando múltiplo, no MDC a gente está calculando divisor. Divisor é aquilo, por exemplo, 8. Quais são os divisores de 8? Quais são os números que eu consigo dividir 8 e não sobra nada? Ó, o 2 é divisor, porque 8 dividido por 2 dá 4. O 4 é divisor, porque 8 dividido por 4 dá 2 e não sobra nada. E o 8 é divisor dele mesmo. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, essa que é a ideia de divisor, né? Então, deixa eu estou compartilhando, agora eu não sei se eu estou compartilhando o quadro ou vou dar uma parada para compartilhar o quadro. Não sei se já estava no quadro para vocês. Vou para o quadro. Então, o problema aqui pede, calcule o MDC entre 15 e 25. Então, vamos para o quadro resolver isso. A gente, então, tem o MDC, agora eu tenho o MDC, não é mais MMC, entre 15 e 25. Eu posso fazer das duas maneiras, igualzinho. Qual é a primeira maneira? Divisores de 15. Aí eu vou lembrar. Divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. Como é que eu sei quais são os divisores? Você tem que ir testando. O 2 não é, o 4 não é. Então, esse daqui dá mais trabalho, tá? E os divisores de 25. É o 1, é o 5 e é o 25. Qual é o maior divisor comum? Aqui, ó. É o único, inclusive, né? É o 5. Então, MDC entre 15 e 25 é 5. Vou falar para vocês que este tipo de questão, eu não gosto de usar isso daqui, porque você pode acabar esquecendo algum divisor e dar errado. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem quando a gente estiver calculando o MDC? É que vocês usem a fatoração. Eu vou mostrar aqui. É igualzinho a gente fez na outra, só que com uma diferença. Na fatoração, a gente faz aquela divisão separado. Então, eu vou pegar primeiro 15, aí vou fazer assim, ó, 15 por 2 não é, é por 3. 5 por 5, 1. Então, aqui eu teria, ó, 3 vezes 5. Agora eu vou para o 25.
25 é por 5, 5, continua por 5, e é 1. 5 ao quadrado, que a gente já viu trabalhando com potenciação. Então, eu tenho 3 vezes 5, que é o 15, e 5 ao quadrado, que é o 25. Como é que eu sei qual é o MDC? Eu preciso que o número esteja nos dois ao mesmo tempo. Qual que está nos dois ao mesmo tempo? O 3 está em cima, mas não está embaixo. O 5 está nos dois. Só que aí vai entrar o de menor expoente. A gente sabe que quando não tem nada é como se tivesse um aqui, né? Então, quem vai entrar? É esse daqui. Então, o MDC entre 15 e 25 é o 5. Já tá? A gente já tinha calculado aqui. Ok? Então, vamos supor, por exemplo, que eu fiz um MDC maior, eu calculei esse de 15 e 25 aqui agora, né? Agora, vamos supor que eu fiz um outro MDC, que deu os seguintes números. O primeiro número, o número A, deu 2 à quarta vezes 3 vezes 5. O número B deu 2 ao quadrado vezes 5. E o número C deu 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Eu quero saber qual o MDC entre esses três números. Simples, eu vou procurar qual o número que aparece nos três ao mesmo tempo. Aqui, 2, 2, 2. Aparece nos três ao mesmo tempo. O 3 não aparece no B. E o 5 não aparece no C. Então, o MDC vai ser o 2. Agora, elevado a quê? Eu tenho 4, eu tenho 2 e eu tenho 3. Vai entrar sempre o menor. Então, o MDC, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Então, o MDC entre esses três números, A, B e C, seria 4. Ok? Essa é a forma da gente calcular MDC. Estou relembrando a vocês, aconselho vocês que quando forem fazer a lista de exercícios, for fazer o simulado, voltem, peguem esse vídeo, vejam de novo, que é para a gente poder, para vocês poderem ir tirando as dúvidas, né? E cristalizando aí esses conteúdos. Bom, tem mais um exercício de MDC aqui. Vamos continuar, Eu botei mais um aqui, Qual o MDC entre 30, 45 e 60? Vamos fazer lá para treinar? Então, voltando aqui para o quadro. Agora a gente quer o MDC entre três números, 30, 45 e 60. Lembrando que tem as duas formas de fazer. Eu vou fazer só de uma forma, porque eu acho que é a menos arriscada para se errar, que é fatorando, tá? Então, vamos lá. A gente tem o MDC entre 30, 45 e 60. Começamos com 30. É por 2, dá 15, não é mais por 2. Vamos para o 3 agora. Dá 5, é por 5, dá 1, acabou. Então, eu já sei aqui que o 30 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5. Ok? Agora vamos para o 45. 45 não dá por 2, dá por 3. 15 dá por 3. 5 dá por 5. 1 acabou. Então, o 45 vai ser 3 ao quadrado vezes 5. E a gente tem o 60. Deixa eu apagar aqui. Não dá para fazer aqui. A gente tem o 60. 60 por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, o 60 vai ser... o 2 aparece duas vezes. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Agora, vamos ver quem aparece nos três ao mesmo tempo. O 2 não aparece. O 2 aparece aqui, aparece aqui. Sei lá, mas tem um 2 aqui. Esse 2 aqui não é o número, esse 2 é o expoente. Estou falando dos números de baixo. Então, o 2 não entra. Agora, o 3 aparece. O 3 aparece aqui, o 3 aparece aqui, e o 3 aparece aqui.
vai entrar o de menor expoente. Então, vai entrar, obviamente, o 3 sozinho, né? E tem o 5 também, ó. 5 aparece aqui, aqui e aqui. 3 vezes 5. 3 vezes 5, que dá 15. Isso quer dizer o quê? Que o MDC entre 30, 45 e 60 é 15. Ok? Então, essa é a maneira da gente calcular MMC e MDC. Só precisa ter atenção. Tá? Tendo atenção, vocês vão conseguir fazer sem maiores dificuldades. Sempre calculando, fazendo essa decomposição em fatores primos. Se tiver dificuldade, basta vocês olharem lá na plataforma, tem uma videoaula só sobre MMC e MDC. E se persistir a dúvida, tem as folhas de exercício, pode entrar lá em contato pelo próprio grupo que a gente vai ajudando a esclarecer, ok? Vamos para a próxima, então. Próximo conteúdo que a gente vai relembrar aqui é a potenciação. Aí a gente vem, o que é a potência? Né? A potência nada mais é do que a gente escrever um número de uma maneira menor. Então, olha só aqui o primeiro exemplo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 aparecendo 4 vezes. Como é que eu posso escrever isso? 2 elevado à quarta potência. É o 2 com 4 em cima, né? 2 elevado à quarta potência. Aqui eu tenho 6 vezes 6 vezes 6. É o 6 com o 3 em cima, ou seja, 6 elevado ao cubo. Lembrando que quando eu tenho 3 como expoente, a gente sempre chama de cubo, né? 6 elevado ao cubo. Aqui eu tenho dois números, 4 vezes 4 vezes 4 e 5 vezes 5. Então, nesse caso, eu vou ter 4 elevado ao cubo, porque ele aparece 3 vezes, vezes 5 elevado ao quadrado, porque ele aparece 2 vezes. Ok? E aqui, 3 vezes 3, nada mais é do que 3 elevado ao quadrado, porque ele está aparecendo 2 vezes. Certo? Praticando. Escreva sob a forma de potência. Aí eu vou voltar para o quadro. Por quê? Escrever sobre a forma de potência é a gente pegar um número e transformar ele num número menor, numa potência. Né? Então, por exemplo, o primeiro número que tem aqui é o 64. Como é que eu faço para escrever um número em forma de potência? Super simples. Basta eu decompor ele em fatores primos. Aqui, ó. 64 é por 2. 32 é por 2. 16 é por 2. 8 é por 2. 4 é por 2. 2 é por 2. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 64 nada mais é do que 2 elevado à sexta potência. Tá vendo como é que é simples? Tudo a gente consegue fazer decompondo o número. Né? O próximo que a gente pede é o 50. Vamos fazer lá da mesma forma. 50. Vamos descrever em forma de potência. Por 2 dá 25. 25 não dá mais por 2. Não dá por 3, mas dá por 5. 5, que dá 5, mais uma vez por 5, que dá 1. Como é que eu escrevo em forma de potência? O 2, está sozinho, vezes 5, aparece duas vezes, então, ao quadrado. E parou aqui. Porque se eu for multiplicar, eu volto para 50. Eu não quero multiplicar, eu quero em forma de potência. Então, a resposta é essa aqui. Ok? Isso a gente chama de forma fatorada. Forma fatorada. Ok? Vamos lá. Vamos para o próximo. Tem mais dois números aqui. A gente fez o 64, que deu 2 elevado à sexta. Fizemos o 50, que deu 2 vezes 5 ao quadrado. Agora, o próximo número que está pedindo aqui é 100. 100. Então, vou botar aqui 100. É por 2, dá 50. É por 2,
dá 25, é por 5, que dá 5, é por 5, que dá 1. Resposta, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Só que a gente sabe que o 100 é um número quadrado perfeito, né, que a gente vai rever daqui a pouquinho. É a mesma coisa que eu falar, ó. É a mesma coisa que eu falar 10 ao quadrado. Por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. Ok? Então, tem duas formas. Não está errado se eu escrever assim ou assim. São as duas formas de eu escrever o número reduzido à potência. Tá bom? Então, esse daí é o 100. Agora, tem um outro número que ele pede aqui também, que é o 32. Como é que eu vou escrever 32 na forma fatorada? Então, vamos lá. 32 é por 2, 16. É por 2, 8. É por 2, 4. É por 2, 2. É por 2, 1. Agora é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência. Ok? Simples, né? Vocês estão vendo como é que MMC, MDC e potência, tudo trabalha com o mesmo contexto de dividir um número em fatorar o número, dividir um número em fatores primos. É o mesmo sentido. Então, sabendo fazer isso, vocês vão conseguir fazer qualquer um. Tá bom? Então, vamos lá. Falamos sobre MMC, na verdade, relembramos MMC, né? Relembramos MDC, agora vamos relembramos potência, e agora vamos dar continuidade. Deixa eu voltar a tela. Vamos lá. Vamos relembrar o próximo, que seria o quê? Seria radiciação. Aí vem a pergunta, o que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é um número que é a multiplicação, é o resultado da multiplicação de dois números iguais. Por exemplo, 49 é um quadrado perfeito? É, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, para eu saber se um número é um quadrado perfeito, basta eu saber se tem algum número inteiro que multiplicado por ele mesmo dá esse número. 49 tem, é o 7. 7 vezes 7 dá 49. Então, 49 é um quadrado perfeito. 80 é um quadrado perfeito? Não é. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 80. Aí você pode falar, mas 4 vezes 20 dá 80. Realmente, 4 vezes 20 dá 80. 10 vezes 8 dá 80. Só que os números não são iguais, eles precisam ser iguais. 9 vezes 9 dá 81, não dá 80. Então, 80 não é quadrado perfeito. 121 é quadrado perfeito? Se a gente for fazer o cálculo, a gente vai ver que 11 vezes 11 dá 121. Então, 121 é um quadrado perfeito. 36. 36 é fácil, né? Porque você sabe que 6 vezes 6 dá 36. Então, 36 também é um quadrado perfeito. E 18? Se você parar para pensar, ó, 9 vezes 2 dá 18. Tá. Só que 9 e 2 são números diferentes. 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, quase. E 5 vezes 5 dá 25. Passou. Então não é um quadrado perfeito. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 18. Ok? Então essa é a definição de quadrado perfeito. Tá bom? Vamos seguir aqui. Determine os quadrados perfeitos e suas raízes. Então vamos lá, a gente vai ter que ver aqui quem é quadrado perfeito, e quem for quadrado perfeito, a gente vai determinar a sua raiz. Né? Então, vou compartilhar aqui o quadro que fica melhor. Vou explicar uma coisa bem rápida para vocês. A gente sabendo quem são os primeiros quadrados perfeitos, a gente resolve tudo. Quer ver? Como é que eu faço isso para saber quem são os primeiros? Simples, basta eu escrever. Ó, números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Vou botar até o 10. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6 dá 36. 7 vezes 7 dá 49. 8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 dá 81. E 10 vezes 10 dá 100. Reparem, todos esses números aqui de baixo são quadrados perfeitos. Por que eles são quadrados perfeitos? Porque eles são o produto de dois números iguais, né? Por exemplo, 64 é um quadrado perfeito porque ele é igual a 8 vezes 8. O 25 é um quadrado perfeito porque ele é igual a 5 vezes 5. O 9 é um quadrado perfeito porque ele é igual a 3 vezes 3. E quando eu tenho um quadrado perfeito, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso colocar assim, ó. Eu sei que 81 é um quadrado perfeito. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por que 9? Porque 9 vezes 9 dá 81. Ok? Então, o que o problema aqui está pedindo para a gente? Determine os quadrados perfeitos e suas raízes. 81 é quadrado perfeito? É. Olha aqui, ó. 81, raiz quadrada de 81 é 9. Então, 81 é quadrado perfeito, sua raiz é 9. 9 é quadrado perfeito? É. Olha o 9 aqui. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Ok? O outro, 6 é um quadrado perfeito? Você vai olhar aqui, ó, não tem 6 aqui. Então, 6 não é um quadrado perfeito. Por que não é? Porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 6. E quando isso não acontece, o número não é um quadrado perfeito. Ele não tem raiz quadrada exata. Ok? E o último é o 1. 1 é um quadrado perfeito? É, 1 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 é um quadrado perfeito. Ok? Agora, só a título de curiosidade, por que a gente está falando que esse nome, né, quadrado perfeito? Se vocês pararem para pensar, o que é um quadrado? Quadrado é uma figura geométrica que tem quatro lados iguais, não é? Ele tem quatro lados iguais. E quando a gente vai calcular, por exemplo, você tem uma sala, né? A sala tem a forma quadrada. E a medida do lado da sala é de 4 metros. Se ela é quadrada, todos são iguais, né? Então, quanto que eu precisaria aqui de... Se eu tenho uma sala de 4 por 4 e vou comprar piso para ela, como é que eu faço? Eu sempre faço, né? Comprimento vezes largura. Então, 4 vezes 4 dá 16. Olha o quadrado aqui, tá vendo? Por isso que a gente chama quadrado, porque o quadrado nada mais é do que isso. A multiplicação de dois números iguais. Ok? Então, por isso que a gente chama de quadrado perfeito. O 16 é um quadrado perfeito porque ele é o produto de um quadrado, dos lados de um quadrado. Ok? Bom, vamos lá. Vamos voltar para a aula. Bom, falamos então de MMC, MDC, potenciação, radiciação. Relembramos, na verdade, né? Agora vamos ver o último tópico que a gente vai rever, que são as equações do primeiro grau. Vamos resolver essas equações aqui. Como é que eu faço para resolver isso, né? Então, eu vou ter que voltar lá para o quadro para resolver uma por uma. Elas vão ser resolvidas da mesma forma, né?
Qual é a regra para a gente fazer isso? Letra de um lado, número do outro. Então, a primeira questão aqui que coloca, que aparece para a gente, é o seguinte: 3x mais 5 é igual a 8. Vou botar aqui, ó. 3x mais 5 é igual a 8. Como é que eu vou resolver isso? Simples. Letra de um lado. Ah, mas o 3 não é letra, mas o 3 está junto, ó. 3x. E número do outro, 8. Esse mais 5 mudou de lado, então ele vai mudar o sinal. Vai ficar menos 5. 3x é igual. 8 menos 5 dá 3. Esse 3 aqui na frente tem que sumir. Eu sei que isso daqui é como se fosse uma multiplicação, né? 3 vezes x. Então, x é igual. Se o 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 3 dividido por 3, que dá quanto? 3 dividido por 3 dá 1. Então, a resposta é 1. A resposta que a gente também pode chamar de raiz, né? Quando eu falo assim, qual é a raiz dessa equação? Ou seja, qual é a resposta dessa equação? Então, eu digo que 1 é a raiz dessa equação aí, ok? Mesma coisa que eu falar que a resposta é falar que é a raiz, tá bom? Então, a primeira questão é essa. Vamos para a segunda. A segunda questão é a seguinte: 2x menos 1, 2x menos 1 é igual a x mais 7. 2x menos 1 é igual a x mais 7. Vamos resolver da mesma forma. Número de um lado, só que aqui tem um detalhe, tem número do outro lado também. Então, eu vou ter que mudar esse número de lado. Esse x aqui não tem sinal. Quando não tem sinal, é como se ele fosse positivo, né? Que ele fosse mais. Como ele mudou de lado, ele vai ficar menos. 2x menos x é igual. O 7 já estava do outro lado, continua. Agora, esse menos 1, ele vai mudar de lugar. Então, ele vai ficar mais 1. 2x menos x aqui. Quando aparece a letra sozinha, é como se tivesse um 1 aqui na frente. Né? 2x menos x, x, né? 2 menos 1, 1. 7 mais 1, 8. Simples, né? 8 é a raiz dessa equação. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Obviamente que o pessoal que está vendo a aula gravada não vai conseguir me interromper. Vamos para a próxima. Mas aí, mesmo que vocês não consigam, estejam assistindo a aula gravada, vocês podem depois ir pelo WhatsApp, por e-mail, pela plataforma, não tem problema nenhum. 4x menos 3 é igual a 11. 4x menos 3 é igual a 11. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Letra de um lado e número do outro, né? Então vai ficar, ó, 4x é igual a 11. O menos 3 vai mudar de lado, vai ficar mais 3. 4x é igual a 11 mais 3 dá 14. Esse 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. X é igual a 14 dividido por 4. Opa, só que não dá para dividir 14 por 4. Não dá um número exato. Então, ó, posso parar por aqui. X é igual a 14 quartos. É uma fração a resposta. Ok? Pode parar por aí, não tem necessidade de fazer a conta, não. 14 quartos é a resposta do problema. Ok? Próxima. 5x mais 1 é igual a 6. 5x mais 1 é igual a 6.
Simples, mesma maneira de resolver, né? Letra de um lado, número do outro. 5x é igual a 6, o 1 passa para lá, menos 1. 5x é igual, 6 menos 1 dá 5. X é igual a 5 sobre 5. 5 dividido por 5 dá 1, né? Então, 1 é a resposta, ou como a gente fala, 1 é a raiz dessa equação. Ok? Estão vendo que as equações são bem simples, né? Não tem nenhuma equação muito elaborada. É só a gente seguir essa regra que vocês vão achar o resultado sem problema. Ok? Vamos para o próximo. E depois, eu estou apagando assim rápido, mas depois vocês podem ver com tranquilidade no vídeo gravado, podem parar, podem voltar, né? Vocês têm essa possibilidade. O último, 2x menos 3 é igual a 4. 2x menos 3 é igual a 4. Mesma maneira de resolver. Letra de um lado, número do outro. 1 menos 3 vai mudar de lugar, vai ficar mais 3. 2x é igual a 7. X é igual, o 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo 7 meios. Não dá para dividir, o número não dá exato, então para por aqui. X é igual a 7 meios. Ok? Todas no mesmo estilo. Né? A gente não tem nenhuma diferença aí gritante entre elas. Sempre com atenção, letra de um lado, número do outro. Mudou de antes para depois do sinal de igual, muda também. Se era mais, vira menos. Se era menos, vira mais. Se era vezes, passa a dividir. Ok? E para a gente encerrar essa revisão, tem aqui um exercício final de equação. Esses 5 nós já fizemos. Vamos para o último exercício aqui. Ó. Qual é o quadrado do valor de x na equação 4x menos 2 é igual a 3x mais 5? Atenção! Aqui ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o quadrado do valor de x. Então vamos com calma, né? Deixa eu voltar lá para o quadro, esse daqui a gente vai ter que fazer novamente o cálculo. E o que eu quero saber aqui é o quadrado do valor de x. Ou seja, depois que eu terminar de resolver a equação, eu vou ter que elevar esse número ao quadrado, porque é o que está pedindo o problema. Ele quer saber o quadrado do valor de x. Então, a equação é 4x menos 2, 4x menos 2 é igual a 3x mais 5. 3x mais 5. Regra é a mesma, não tem mudança nenhuma. Então vai ficar, ó, 4x. Esse 3 vai passar para o outro lado, né? Menos 3x é igual a 5. Agora o menos 2 muda para lá, mais 2. 4x menos 3x, 4 menos 3 dá 1, né? Dá x. 5 mais 2, 7. Legal, achei a raiz. Só que o problema não quer saber qual é o valor de x. Ele quer saber o quadrado disso daqui. Ou seja, 7 elevado ao quadrado. Isso que ele quer saber. Quanto que dá isso? 7 elevado ao quadrado vai dar 49. Por que dá 49? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, a resposta desse problema seria 49. Reparem, né? Por que é 49? Porque não está pedindo o valor de x, está pedindo o quadrado do valor de x. Então, é muito importante a gente ter sempre atenção ao que está sendo pedido, ok? Se a gente não tiver essa atenção, a gente corre o risco de fazer errado, ok? Bom, fizemos essa revisão aqui. Na verdade, o que a gente reviu nessa aula de hoje? A gente pegou todos os tópicos
que foram vistos no módulo 1 de matemática, que é MMC, MDC, potência, raiz, equação do primeiro grau. Eu não entrei com os problemas de operações básicas, porque eu acho que esses são os mais simples, tá? A partir de então, vocês já podem, a qualquer momento, fazer a prova de matemática 1, mas vocês fazem quando vocês quiserem, tá bom? Se quiserem fazer o simulado, eu coloquei o link do simulado. Essa semana que vai entrar, eu vou botar um segundo simulado para vocês testarem, e quando vocês quiserem, vocês já podem agendar a prova para fazer, tá bom? Então, gente, eu vou encerrando a aula por aqui por hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato lá pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou até mesmo lá no grupo que a gente tem lá do WhatsApp, tá bom? Bom fim de semana para vocês, bons estudos e qualquer dúvida, só chamar. Um abraço, gente. Tchau, tchau e até a próxima.